A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma boa noite de salvação a todos nossos irmãos e irmãs. O estudo bíblico desta noite, vamos falar sobre 10 pecados mortais e suas consequências. 10 pecados mortais e suas consequências. O que é pecado mortais? São os pecados que matam a vida espiritual, matam a pessoa fisicamente e matam também eternamente. E nós vamos explicar esses 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E desses 10 pecados que vamos falar aqui hoje, existe mais, mas hoje vamos falar só de 10. Desses 10 pecados mortais e as suas consequências que vamos falar aqui hoje, 9 tem perdão, 1 não tem. Então vamos falar sobre isso. Por isso eu convido todos a abrirem a palavra de Deus no texto base que vamos ler aqui hoje. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui de posse da Tua poderosa palavra, da Tua maravilhosa palavra, da Tua sagrada palavra. E estou aqui, Senhor, como um instrumento, como um canal, como um porta-voz de bênção do Senhor, do Deus Espírito Santo. Por isso eu peço, Espírito Santo, me usa o meu intelecto, usa a minha boca, usa o meu coração para trazer esta palavra, para trazer a explanação, a explicação desta palavra para todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. 10 pecados mortais e suas consequências. Acabamos de ler o texto base, em que nos mostra que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E existe ainda pessoas que estão destituídas da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão afastados da glória de Deus. Outrora, nós também estávamos destituídos, estávamos afastados da glória de Deus. E isso acontece com todos os seres humanos que ainda não conheceu Jesus, que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não aceitou a obra de crucificação e de redenção de Jesus na cruz
Calvário. Outrora, nós estávamos longe da glória de Deus. Outrora, nós estávamos afastados e correndo um grande risco de morrer, afastados de Deus, e irmos para o inferno, que é a morte eterna. Mas, pela infinita graça e misericórdia de Deus, nós recebemos a mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo nos convenceu. Nós permitimos que Ele nos convencesse, e aceitamos ser convencidos por Ele. E quando Ele nos convenceu, e quando nós aceitamos ser convencidos por Ele, porque está escrito em João 15,16: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, Jesus está falando que Ele nos escolheu. Mas aí em Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então é recíproco. O Espírito Santo nos convence e a gente aceita ser convencido. Jesus nos escolhe e nós também o escolhemos. Dessa forma, pela obra redentora de Cristo, nós somos vinculados, incluídos novamente à glória de Deus. Passamos a ser filhos de Deus, mas sem aceitar essa obra redentora, continua destituído, continua afastado, continua longe de Deus. E os perigos que existem em estar longe de Deus, entre eles o maior perigo: morrer sem Ele, morrer sem entregar a vida para Ele, morrer sem se arrepender. Então, dada essa introdução, vamos falar de uma forma não muito demorada, porque o nosso tempo é curto, mas vamos falar sobre 10 pecados mortais e suas consequências. 9 tem perdão nessa vida, mas um não tem. Então vamos para aquele que não tem perdão. 10 pecados mortais e suas consequências. Porque quero deixar claro aqui, irmãos, uma coisa: todos os pecados geram consequência. Todos os pecados geram consequência. Há quem diz: pecado é tudo igual. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Pecado é tudo igual. O pecado em si pode ser tudo igual, mas as consequências não. Existem pecados que geram consequências maior do que os outros. Existe pecado que gera consequência tão grande que mesmo a pessoa recebendo perdão, que o perdão é uma coisa, a consequência é outra. Deus não tira a consequência porque Ele é justo. Se a pessoa matou, vai ser preso. Se a pessoa estrupou, vai ser preso. Se arrepender, recebe perdão, mas vai cumprir a pena. Porque Deus perdoa, mas não livra das consequências. E existe pecado que gera consequências tão grandes que a pessoa sofre aquelas consequências por toda a sua vida. Cada escolha que você faz, que adere um pecado, cada escolha que você faz a favor do pecado, vai gerar consequências que podem piorar bastante a sua vida. Mas vamos falar
falar sobre 10 pecados mortais e as suas consequências. O primeiro pecado, este não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ver isso em Lucas, capítulo 12, versículo 10. Pode ler. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Olha aí, irmãos, todo aquele que blasfemar, Jesus estava dizendo isso. Todo aquele que blasfemar contra ele terá perdão. Mas contra o Espírito Santo não existe perdão. Por quê, irmãos? Porque se você blasfemar contra o Pai, você tem Jesus para advogar por você. Se você pecar contra o Deus Pai, você tem o Deus Filho, você tem Jesus para interceder por você. Se você pecar contra Jesus, você tem o Deus Espírito Santo para interceder por você. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não existe mais intercessor. O Espírito Santo, nessa escala do Deus triuno, ele é o último recurso, ele é o último intercessor. Se pega quando Deus Pai, tem Jesus para interceder. Se pega quando Deus Filho, tem o Espírito Santo para interceder. Mas se pega contra o Deus Espírito Santo, acabou o intercessor. Não tem mais quem intercede por você. Por isso, não tem perdão. E o que é a blasfema contra o Espírito Santo? Muitos têm essa dúvida. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando a pessoa ofende e rejeita o Espírito Santo, o que é essa ofensa? Essa ofensa é quando a pessoa lança sobre o Espírito Santo todo o desprezo. É quando a pessoa lança sobre o Espírito Santo todo o ódio. É quando a pessoa lança sobre o Espírito Santo toda a sua raiva, a sua descrença no Espírito Santo. Ele não aceita ser convencido pelo Espírito Santo. Ele não aceita que a mensagem do Espírito Santo penetre dentro dele. Ele renuncia toda a obra do Espírito Santo. Ele renuncia toda a palavra do Espírito Santo. Quando as pessoas dizem que a Bíblia é um livro qualquer, que a Bíblia é cheia de erro, porque estão renunciando o autor da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? Não é João, não é Paulo, não é Mateus. Existe uma diferença dos escritores para o autor. O autor é um só. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. E quando a pessoa diz que a Bíblia é cheia de erro, quando a pessoa diz que a Bíblia tem que ser atualizada, quando a pessoa diz que a Bíblia não tem mais sentido para os dias de hoje, quando a pessoa diz que a Bíblia não serve para nada, como a gente viu muitos aí já queimando a Bíblia em redes sociais, estão renunciando o autor dela, estão renunciando, rejeitando o Espírito Santo. O Espírito Santo luta pela pessoa, mas existe pessoa que se blinda, existe pessoas que não aceitam mesmo o Espírito Santo penetrar dentro dele. Então, quando a pessoa ofende e rejeita o Espírito Santo e decide de forma nítida e consciente, irmãos, olha só, não estou falando dos ignorantes. O que é ignorante? É aquele que tem ausência de conhecimento.
Ignorante não é uma pessoa grosseira. Grosseira é uma coisa, ignorante é outra. Ignorante significa ausência de conhecimento. Então existe os ignorantes. Mas aquele que não tem perdão é aquele que já recebeu a palavra de Deus, tem conhecimento da palavra de Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado, ele tem consciência, e ele decide de forma consciente, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo das consequências, mesmo sabendo para onde vai, sem Jesus, ele decide conscientemente rejeitar a obra do Espírito Santo. Não tem perdão para essa pessoa. E decide de forma nítida e consciente não aceitar a salvação oferecida pelo Pai Eterno mediante o seu Filho amado Jesus Cristo, rejeitando seu sacrifício na cruz, sua obra de redenção e o convencimento do Espírito Santo em largar o pecado e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não tem perdão. Não tem perdão. O que acontece? O Espírito Santo está lutando pela pessoa. O Espírito Santo está dizendo: olha, para de fazer isso. Isso está errado. Sai dessa vida. E a pessoa vai insistindo, vai insistindo, vai insistindo. O Espírito Santo convence. E a pessoa volta para o pecado. O Espírito Santo convence. A pessoa volta para o pecado. O Espírito Santo convence. A pessoa volta para o pecado. Chega um momento que a pessoa vira um faraó. O que aconteceu com o faraó? Faraó, ele se achou um Deus. Ou seja, ele achou que não precisava de Deus, que ele era Deus. Ele rejeitou toda a oportunidade que Deus deu através de Moisés. Então chegou uma hora que o coração dele endureceu. Chegou o momento em que Deus o rejeitou. Então chega um momento em que o Espírito Santo ele vai mostrando a pessoa. E a pessoa continua no mesmo lugar. Não quer sair do pecado, não quer sair do erro. Ela decide viver aquela vida errada. Ela decide rejeitar a obra da salvação conscientemente, mesmo sabendo que está errado ou errada. Ela decide aquilo. Então, não tem perdão. Quem está entendendo a glória a Deus? Aleluia. E a consequência desse pecado é o inferno, a morte eterna. A morte eterna. Irmãos, vocês já pararam para pensar o que é a morte eterna? A eternidade. Irmão, pensa numa pessoa que está afastada de Deus nessa vida, nesse mundo, enquanto ela sofre. Imagina uma pessoa na eternidade, longe de Deus, eternamente, porque o inferno é a ausência de Deus. O inferno é a escuridão. A consequência de blasfemar contra o Espírito Santo é a morte eterna, a eternidade longe de Deus. O segundo pecado mortal é a mentira. Lê para mim João 8:44. Vós feitos por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso é o pai da mentira. Olha, irmãos, a mentira é um pecado mortal. Quem mente é filho do diabo. Mentira significa faltar com a verdade e agir com falsidade e engano intencionalmente. Então, a pessoa mente de forma intencional. A pessoa sabe que está
mentindo. E a consequência da mentira, irmãos, ela costuma ser muito grande. Ela pode destruir uma vida. A mentira pode destruir um lar. A mentira pode fazer alguém se suicidar. A mentira pode fazer alguém tirar a vida do outro. A mentira pode trazer grandes desgraças, grandes consequências. Quantos morreram por causa da mentira de alguém? Quantos lares foram destruídos por causa da mentira de alguém? Quantas amizades foram destruídas por causa da mentira de alguém? A mentira é um pecado horrível. É tão horrível que a palavra de Deus fala que quem mente é filho do diabo. Quem mente tem vínculo com o diabo, porque a mentira existe nele desde o início. Desde quando ele se levantou, se opôs contra Deus, ele se tornou mentiroso. Foi assim que ele convenceu a ter essa parte do céu a ficar do lado dele. A mentira leva a pessoa para o inferno. A consequência da mentira é o inferno. E a consequência da mentira nessa vida é destruir pessoas, destruir vidas, destruir a sociedade, destruir pessoas felizes. Jesus disse assim, irmãos, em Mateus capítulo 24, existem 10 sinais que antecedem a vida de Cristo. O que antecede? 10 sinais que vai acontecer antes do arrebatamento, antes de Jesus voltar. E um desses sinais é quando Jesus diz: acautelais que ninguém vos engane. Ele já estava prevendo o mar de mentira que o mundo ia se envolver. Você já reparou que a mentira hoje está até em nosso meio? Existe membros de igreja que mente para pastor, esposa mente para esposa, esposo para esposa, filho para mãe, mãe para pai, funcionário para o patrão, patrão para o funcionário. O mundo está no mar de mentira, e a mentira se tornou algo normal, algo que muitos acham que não é pecado. Mas sempre que a Bíblia diz que a mentira é do diabo, e quem mente é filho do diabo, isso é grave, é um pecado grave, irmãos. Porque toda vez que nós mentimos, nós estamos sendo adotados pelo diabo. Toda vez que a pessoa mente, está sendo adotada pelo diabo. O diabo passa a ser o pai daquela situação. Ele passa a ser o dono daquela situação. A mentira é algo gravíssimo. E Deus não tem parte da mentira. Porque em Deus não há mentira, só há verdade. Quem mente é filho do diabo. Mentira significa faltar com a verdade e agir com falsidade e engano intencionalmente. Tem gente que mente o tempo todo, irmãos. Tem gente que ele mente tanto que chega uma hora que a mentira está explícita no olho dele ou no olho dela. A gente consegue enxergar a falsidade de alguém de longe, porque a pessoa vai mentindo, e ela vai criando a sua identidade, ela vai criando a sua característica, ela vai criando a sua face. Então chega um momento que todos olham para aquela pessoa e já identifica ela como uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa, porque ela construiu a identidade do pai da mentira. Isso é muito grave. Então, a consequência da mentira, irmãos, se a pessoa não se arrepender, esse tem perdão. Se a pessoa se arrepender, tem perdão. Mas a consequência pode ser grave, irmãos. Imagina uma pessoa. A gente teve uma situação, um testemunho, em que uma mentira destruiu a vida de um pastor. Uma mentira fez o pastor perder o ministério dele, fez o pastor perder a família dele, fez o pastor perder tudo e se isolar numa roça,
20 anos depois que essa mulher inventou essa mentira para destruir a vida daquela família, ela se arrependeu do que tinha feito e foi procurar aquele pastor para pedir perdão. E quando ela chegou perto dele e falou toda a situação e pediu perdão, ele disse: eu posso te perdoar, mas será que você pode devolver meus 20 anos que eu pedi? Os 20 anos que você me tirou, a minha esposa, meus filhos. Então, irmãos, existe pecado que tem perdão, mas a consequência é para a vida toda. Quem está entendendo a glória a Deus? O terceiro pecado mortal é a ingratidão. Pode ler 2 Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Olha aí, irmãos, repara que tem ingratidão no versículo. Lê de novo, ministro. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, 2 versículos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães. Olha, irmãos, presunçosos, soberbos, pessoas ingratas. A ingratidão, irmãos, é um pecado terrível. Olha só, as pessoas ingratas não valorizam e nem agradecem as bênçãos que recebeu de Deus e das pessoas que Deus usou para abençoá-las. As pessoas ingratas nunca estão satisfeitas com nada. É uma decepção constante. Arrasa os corações, destrói amizades, desrespeita as pessoas, tira a autoestima das pessoas felizes e não se arrependem nunca. Olha só, esse pecado é um monstro. Olha, irmãos, as pessoas ingratas, elas nunca agradecem a Deus por nada e nem são gratas às pessoas que Deus usa. Quantas pessoas são ajudadas? Eu já vi alguém falar com outra pessoa assim: poxa, eu te ajudei tanto. E a pessoa disse: me ajudou porque quis. O problema é seu, eu não mandei você me ajudar. Falou assim, irmãos. E eu vi naquele momento o que é ingratidão, porque quando eu olhei para os olhos da pessoa que recebeu essa palavra, os olhos da pessoa encheu d'água, porque era uma pessoa que tinha ajudado muito aquela pessoa a sair de uma situação difícil. E a pessoa vai e fala: você me ajudou porque você quis, eu não te pedi nada. E tem gente que é tão arrogante que fala: quem me ajudou foi Deus, não foi você não. Nós somos canal de bênção na vida de muitas pessoas, irmãos. Nós temos que ser gratos a Deus, a tudo que Ele faz por nós e através das pessoas que Ele usa para nos abençoar. Mas tem gente, irmãos, que é tão ingrato que ele não valoriza nada. A pessoa ingrata destrói o coração. As pessoas ingratas é uma decepção constante, só traz decepção. Nunca está satisfeita com nada. Tudo que você faz para ajudar a pessoa não está bom. Vamos falar sobre o quarto pecado mortal: adultério. 1 Coríntios 6,10. Pode ler, Michele, por favor. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os Sodoma, nem os ladrões,
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, irmãos, a gente vê uma lista de pecados aí que vai deixar as pessoas de fora do reino de Deus. Mas nós estamos focados aqui no adultério. E ali foi lido que os adúlteros não herdarão o reino. O adultério é um pecado tão grave, que a Bíblia já identifica ele na lista dos que não vão herdar o reino de Deus. O que é o adultério, irmãos? O adultério é um ato cruel de infidelidade. Olha só, o adultério não respeita os votos do casamento, não zela pela felicidade, mantém uma vida conjugal extra de forma normal, como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, a pessoa tem um amante ou um amante, tem uma vida extra conjugal, ilegal, chega dentro de casa, dorme com a pessoa, vive com a pessoa, como se nada tivesse a acontecer, mas os votos do Senhor estão ali. O adultério não respeita os votos do casamento, não zela pela fidelidade, mantém uma vida conjugal extra de forma normal, sem sentir remorso ou arrependimento. A pessoa não sente remorso nem arrependimento. A pessoa costuma com aquela vida extra conjugal. E pior, costuma tratar muito mal o seu cônjuge, do seu real patrimônio, e tratar muito bem o cônjuge do pecado. A pessoa faz uma transferência de amor. Ela pega aquele amor a qual o cônjuge do seu real patrimônio tem direito, todo amor, todo carinho, todo zelo, e leva para a vida extraconjugal ilegal e traz de lá o desprezo para quem tem direito de respeito, traz o ódio para quem tem o direito do amor. Olha que coisa terrível, irmãos. E a consequência pode ser enorme. Qual é a consequência? Um casamento e uma família destruída. A Bíblia fala que o único motivo para uma dissolução do casamento é o adultério, porque ele é muito grave. É muito grave. O adultério destrói uma família. Quantos filhos, irmãos, eram felizes no casamento? Mas por causa do adultério do pai ou da mãe, teve a dissolução do casamento. O filho foi para as drogas, a vida foi para a prostituição. E quantas coisas ruins aconteceram na família, enquanto aquele homem ou aquela mulher que adulterou foi para a sua vida extra, assumiu a vida extra, assumiu até filhos que não eram dele ou dela, e deixou de dar o amor para quem merecia, e deu o amor de forma ilegal. A consequência é um filho das drogas, uma filha da prostituição, talvez um filho morto pelo tráfico, uma filha morta pelo tráfico. O adultério é terrível. Destrói também uma igreja e um ministério. O adultério destrói uma igreja. Apesar de ter muitos pastores, muitos líderes que estão caindo em adultério, largando a mulher, casando e ficando na frente da obra. Mas Deus não aceita isso. É um pecado terrível. Vou repetir, o adultério não respeita os votos do casamento, não zela pela felicidade, mantém uma vida conjugal extra de forma normal, sem sentir remorso ou arrependimento, e pior, costuma tratar muito mal o seu cônjuge do seu real patrimônio e tratar muito bem o cônjuge do pecado. E a consequência pode ser enorme.
casamento, uma família, uma igreja e um ministério destruído. Esse pecado aqui tem perdão? Tem. Se a pessoa se arrepender em vida e seguir os procedimentos bíblicos, tem perdão. Porém, as consequências talvez jamais vai ser restaurada. Talvez aquela família jamais vai ser restaurada, jamais vai ser restituída, porque é como uma bomba. O adultério é uma bomba de Satanás no matrimônio. Aleluia. O quinto pecado mortal é homicídio ou assassinato, tanto físico quanto espiritual. Vamos ler, esse tem bastante versículo. Vamos ler 1 João 3, 15 ao 18. 1 João 3, 15 ao 18. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por a obra e em verdade. Olha, irmãos, a Bíblia fala do homicídio espiritual. Tem gente, irmãos, que mata a fé das pessoas. Tem crente, irmão, que mata a vida espiritual de uma outra pessoa. Tem gente que é terrível, horrível, porque ele consegue de forma maliciosa matar a fé de alguém, a vida espiritual de alguém. Vamos continuar lendo Mateus 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha, irmãos, nós vimos aí o assassinato espiritual, agora aqui o assassinato físico. É um pecado mortal e de graves consequências, muito diferente do outro. Por quê? Aquele que mata alguém espiritualmente, que tira a vida de alguém espiritualmente ou sentimentalmente, aquela situação pode ser restaurada, a vida espiritual da pessoa pode ser devolvida, a pessoa pode voltar a se alegrar de novo, a pessoa pode voltar a ter uma comunhão com Jesus de novo. Mas aquele que tira a vida do outro, a consequência é maior, porque a vida não vai retornar mais. Aquela pessoa não retorna mais, não é mais restituída, porque já foi morta e enterrada. E a consequência que fica na família é grande, irmãos. É um pecado gravíssimo. Uma vez eu vi num documentário uma mãe que foi na cadeia perdoar o assassino do filho dela. Eu fiquei, irmãos, emocionado. Eu falei, essa mulher está cheia do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo na vida de alguém faz essa pessoa tomar uma atitude dessa. Porque não é fácil alguém tirar a vida do seu filho, da sua filha, e você ir lá e falar, eu te perdoo. Só Jesus faz isso na vida de alguém. A consequência de tirar a vida espiritual de alguém é grande. Porém, pode ser restaurada essa situação. A vida física não tem como mais. Se bem que a vida espiritual talvez também nunca seja restaurada. Tem gente que ele foi assassinado de uma tal forma espiritualmente na igreja que ele nunca mais voltou para Jesus e morreu naquela situação. É outra situação difícil também, irmãos, né? Vamos ver em Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas
e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha, irmãos, ficarão de fora os homicidas, os assassinos. Quantos irmãos mataram espiritualmente alguém, tiraram a vida de alguém espiritualmente na igreja e nunca se arrependeu? Quantos já mataram fisicamente alguém e não se arrependeu, mesmo sendo crente, irmãos? Tem crente que já tirou várias vidas, está carregando a Bíblia, está pregando, mas você vê que não se arrependeu. Por quê? A gente percebe que a pessoa não se arrependeu porque é só a pessoa passar por uma situação difícil que ela fala: ah, se eu fosse do mundo, metia a bala nessa pessoa, ah, se eu fosse aquela pessoa. Tem gente que fala do seu passado de matador, de assassino, com orgulho. Ele não consegue esquecer porque não se arrependeu, irmão. Porque quem se arrepende não quer lembrar que tirou a vida de alguém. Ele não quer se gloriar, ele não quer ter orgulho disso. Mas a gente vive pessoas na igreja, pessoas da igreja que foram perigosas lá fora e chega aqui quer intimidar. Ele quer contar o que fez. Né? Eu vi um testemunho uma vez que eu fiquei horrorizado. A pessoa falou que matou 50 pessoas e falou assim, como se fosse nada. Eu já vi várias pessoas que viram do mundo do tráfico se gloriar. No mundo eu era assim, se esse irmão fizesse isso comigo, se eu fosse lá de fora. Por quê? Tem pessoas, irmãos, que não se arrependeu mesmo sendo crente. Que quando a pessoa se arrepende, ela não tem orgulho de falar do seu passado, ela não se gloria do seu passado, ela chora, porque tirar a vida de alguém tem que ter um arrependimento profundo, porque mexe com toda uma sociedade, irmão. Quantos aí matou o filho de alguém, matou a pessoa por causa do celular? A gente vê a mãe chorando e gritando: tiraram minha filha, tiraram meu filho. É um pecado mortal e requer muito arrependimento. O assassinato na Bíblia é quando uma pessoa de forma voluntária, olha só, é quando uma pessoa de forma voluntária, consciente ou até mesmo involuntária, é pecado do mesmo jeito. Ah, eu não pensei e fiz. Inconsciente tira a vida física ou espiritual de alguém. As consequências físicas de um assassinato é irreparável, porque a vida não pode ser trazida novamente. E em alguns casos espiritualmente também, porque algumas pessoas que foram assassinadas espiritualmente não voltou a viver novamente, não voltou a ter a vida espiritual e morreu desviada, afastada. Então, são situações muito difíceis. Um dia, um certo pastor falou comigo: pastor, eu não acredito que tem pecado grande, pecado pequeno, é tudo igual. Pecado para mim é tudo igual, ele falou. Aí eu usei um exemplo, eu falei: olha, eu tenho essa caneta aqui. Se eu te emprestar essa caneta e você não me devolver ela, você levar ela, você pecou. Sim ou não? Pecou, porque eu não te dei aquela caneta e você levou ela conscientemente. Eu vou levar por não precisar dessa caneta, então ele esqueceu, eu não vou devolver. O senhor pecou? Ele disse: pequei. Eu disse: porém, o senhor pode trazer a caneta de novo, me devolver ela, pode comprar uma caneta nova e me dar outra. Agora, quando a pessoa tira a vida de alguém, ela pode fazer o mesmo procedimento da caneta? Ela pode ir lá, pegar a vida da pessoa, devolver, tirar a pessoa do túmulo? Ele disse: não. Então disse: olha aí, pecado não é tudo igual, a consequência é diferente, irmãos. Vamos ter cuidado, irmãos, para não assassinar pessoas espiritualmente. Vamos ter mais amor com nossos irmãos, com nossas irmãs, com os nossos familiares. Vamos ter mais carinho, né?
E o sexto pecado mortal que a gente vai ver aqui essa noite é a inveja. Provérbios 13:30. Pode ler para mim, por favor. 14:30? Por que não tem 13:30 não? Não. Pode ler. O coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. É isso mesmo. 14:30. Pode ler de novo, chefe. Provérbios 14:30. Coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha, irmãos, a inveja é um pecado tão grande, tão horrível, que a Bíblia fala que apodrece os ossos. O que acontece? Ele vira um câncer na vida da pessoa. Ele apodrece a carne da pessoa. E isso, irmãos, literalmente. Tem muitas pessoas que estão cancerosas porque foram pessoas extremamente invejosas. A inveja, ela traz coisas ruins, tanto para o mundo espiritual quanto na vida física da pessoa. Olha só, a inveja, irmão, deixa eu explicar uma coisa. A inveja, essa inveja que a Bíblia está falando aqui, não é aquela inveja que quando a pessoa vê você com uma roupa bonita e ela vai lá e compra uma roupa igual a sua. Isso aí não te atrapalha em nada. A pessoa te vê com um carro bonito, vai lá e compra um carro igual ao seu, também não te atrapalha em nada. A pessoa vê uma casa que você construiu e constrói uma casa igual à sua, pode te incomodar, mas não te atrapalha em nada. A inveja que a Bíblia fala é quando a pessoa quer ter a vida do outro, quer ter o que é do outro, quer tomar o que é do outro. A gente viu um cantor aí que tinha uma fã e ele conheceu essa pessoa e viu que ela tinha uma vida feliz, tomou ela do marido, tomou os filhos, tomou tudo, tomou a vida, tirou a vida do outro e trouxe para ele. Isso é inveja que a Bíblia fala. A inveja é o pior sentimento que um ser humano pode ter. Ela é maligna, mesquinha e destrutiva. Na maioria das vezes, ela não se contenta com uma vida igual a do outro. Ela quer ter a vida ou o que o outro tem. Ou seja, ela quer ter a vida do outro. Ela quer ter o que é do outro. E isso, irmãos, apodrece até os ossos. Tem perdão? Tem perdão. E a consequência grande é, porque uma pessoa, por inveja, ela destrói a vida das pessoas. Ela tira a felicidade daquela pessoa que ela tem inveja. Ela procura ficar o tempo todo perto ali para fazer a pessoa infeliz. Ela procura ficar o tempo todo perto da pessoa para estragar a vida da pessoa. E se a pessoa não abrir o olho, ela toma marido, ela toma ou ele toma a esposa, toma a família, toma os bens, toma tudo. Porque a inveja é do diabo. E diz a Bíblia que ela apodrece até os... Cuidado. Se tem uma pessoa invejosa perto de você, talvez você não percebeu ainda, pede a Deus para te mostrar, porque ela vai destruindo a sua vida aos pouquinhos. Mas tem perdão? Se a pessoa arrepender, tem perdão, mas a consequência é grande. O sétimo pecado mortal é abominação. Abominação. O que é essa abominação? O relacionamento íntimo e sexual entre homem com homem e mulher com mulher. Isso é um pecado mortal. E a consequência é o inferno se não houver arrependimento. Deus abomina esse tipo de relacionamento íntimo entre homem com homem, uma mulher com mulher. Vamos ver isso em Levítico 18:22.
Pode ler bem alto. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Olha aí. Não se deitará com varão como se fosse mulher, porque abominação é. Vamos ver agora Levítico 20, 13. Pode ler Levítico 20, 13. Quando também o homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e seu sangue é sobre eles. Olha, irmãos, é abominação o homem se deitar com outro homem, ter relacionamento íntimo com outro homem. É abominação. E que morte é essa? A morte eterna, o inferno. Deus não aceita isso, irmão. E isso eu estou falando, irmãos, para pessoas que estão nos ouvindo e têm a mesma fé que a nossa, que do mesmo segmento que é o nosso, tá? Estou falando dentro do nosso canal para as pessoas que têm a mesma fé que a gente, que nós temos. Então, a abominação é, olha só, Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 28. Pode ler, Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 28. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Olha, irmãos, até as mulheres deixaram a sua forma natural. Para o quê? Se relacionar uma com as outras. É abominação diante de Deus, irmãos. Deus não aceita isso. No princípio criou Deus o homem e a mulher. E Ele fez esse casamento, instituiu, abençoou essa união entre um homem e uma mulher. E abençoou de uma tal forma que Ele disse: crescei e multiplicai. Então é só através de um homem e de uma mulher que pode ser constituída família, que pode vir filhos ao mundo, filhas, né? Então, vamos ver agora Judas 1,7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após os outros, carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Olha, irmãos, assim como Sodoma e Gomorra. Lê de novo, por favor. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido com aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Olha só, irmãos, o pecado que cheirou mal as narinas de Deus de Sodoma e Gomorra, não é uma coisa só, são duas cidades. Sodoma e Gomorra foi a imoralidade, a devassidade. Eles tinham relacionamentos de homem com homem, mulher com mulher, e era uma bagunça que acontecia entre eles. E aquilo cheirou mal às narinas de Deus de uma tal forma que Deus mandou os anjos destruir aquela cidade e as outras cidades em volta também. Olha só, a homossexualidade claramente é um pecado que Deus abomina e condena, registrado na Bíblia Sagrada. Mas nós devemos amar e respeitar todos os homossexuais, orar por eles para que se arrependam e sejam salvos. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa: nós temos que respeitar
essas pessoas. Porque cada um tem a vida que quer, cada um escolhe o que quer fazer. Deus respeita isso, Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Vai para o céu quem quer e vai para o inferno quem quer. Na verdade, irmãos, não é Deus que vai mandar a pessoa para o inferno. Deus só vai dar a sentença que a pessoa escolheu. A pessoa que auto vai se lançar no inferno, escolhendo o pecado. E quem escolhe servir a Deus, fazer a vontade de Deus, está escolhendo ir para o céu. Então, é uma escolha. Quem vai para o inferno está se auto-lançando lá. Deus só vai dar a sentença que Ele mesmo escolheu. Quem está entendendo agora, Deus? Glória a Deus. O oitavo pecado mortal é a apostasia. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, irmãos, nos últimos dias apostatarão alguns da fé. E olha o que nós estamos vendo hoje, irmãos. O que era pecado antigamente, hoje já não é mais. E o que não é pecado virou pecado. Ou seja, o certo está virando errado e o errado está virando certo, por causa dos que se apostataram da fé e estão pregando por conveniência. Se convém a eles, é pecado. Ou melhor, se convém a eles, não é pecado. Se não convém, é pecado. Então muitos estão pregando por conveniência. Por quê? Se apostataram da fé, se afastaram da palavra de Deus, da verdadeira interpretação, e estão pregando por conveniência, porque precisam de recursos financeiros, né? Então, são os que se apostataram da fé, são os que se afastam dos princípios do Evangelho de Cristo, da sua verdadeira interpretação. Então, quem são os apostatas, né? Os que estão cometendo apostasia? São os que se afastaram dos princípios do Evangelho de Cristo, da sua verdadeira interpretação, dos seus valores genuínos, ou seja, verdadeiros, estão trazendo heresias e falsas interpretações, se tornando mentirosos, filhos do pai da mentira e anticristo. Então tem muitos crentes, irmãos, muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas que se tornaram anticristo, estão contra Cristo, estão lá usando o nome de Jesus e tudo para ganhar dinheiro, mas são anticristos, são falsos profetas, são filhos do diabo, porque estão pregando mentira, estão pregando heresia, estão levando o povo ao pecado, irmãos, estão levando o povo ao engano, porque precisam do dinheiro deles, precisa da riqueza que vem através deles, precisa da luxúria, da ostentação que vem através deles. Então eles falam o que amassageia o ego, eles pregam o que convém, eles pregam o que agrada, para a igreja estar sempre cheia e o dinheiro está sempre entrando, né? Porque para muitos, irmãos, virou um comércio. Evangelho virou o quê? Modo de ganhar vida, modo de ficar rico, modo de se ostentar, mas vão prestar conta para Deus. Aleluia. O nono pecado, estamos terminando, mortal, a incredulidade. Hebreus 11:6. Pode ler, por favor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproximar de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha, irmãos, a incredulidade é um pecado gravíssimo. É um pecado gravíssimo que nos torna inimigo de Deus.
que torna a pessoa inimigo de Deus, nos afasta de Deus, nos deixa fora do reino de Deus e da sua obra redentora de Cristo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, um pecado gravíssimo, a incredulidade, a pessoa que não crê em Deus, a pessoa que não crê na obra redentora, a pessoa que não crê em Jesus Cristo, né? Ele está cometendo um pecado gravíssimo, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível estar perto de Deus, é impossível ter uma vida com Deus, é impossível ir para o céu. Então, está condenado, né? É um pecado gravíssimo que nos torna inimigo de Deus, nos afasta de Deus, nos deixa fora do reino de Deus e da sua obra redentora de Cristo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí, Marcos 16, vamos ver por quê. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha aí, quem crê e for batizado será salvo. O será está no futuro, porque depende da perseverança. Agora, quem não crê, não fala nem o batismo, não coloca nem o batismo, por quê? Você está condenado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a pessoa não crê na obra redentora de Jesus, já está condenada, né? Então vamos para o 10º pecado, e a consequência é o inferno. O 10º e último aqui, pecado mortal desse estudo, para a gente terminar: a falta de amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, 37 ao 39. E Jesus disse: amais ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o princípio e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os que não amam a Deus sobre todas as coisas estão sempre criando escândalos e fazendo coisas que ferem a santidade de Deus. Eles não têm zelo pelas coisas de Deus, não têm respeito e nem se preocupam em preservar o santo nome de Deus. Não amam o próximo e está sempre fazendo coisas para magoar, acusar e ferir o coração das pessoas. Vivem em uma maldade disfarçada de bondade, com uma arrogância vestida com falsa humildade, mas tudo que faz é para prejudicar a obra de Deus e as pessoas que Deus ama. Lê para mim João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, irmãos, como que a gente tem que ter amor pelas pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? Mundo de pessoas. Eu já expliquei aqui 3 tipos de mundo, né? Mundo do planeta, mundo do pecado e mundo humano. Então, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, é as pessoas, os seres humanos, de tal maneira que enviou o seu Filho, seu único Filho, unigênito, para morrer por nós. E se Deus amou o mundo, as pessoas, a tal ponto, nós devemos amar também, irmãos. Devemos amar o nosso próximo. Tem gente que não tem amor pelo próximo. Desta forma, estão sempre zombando do sacrifício e da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. São, na verdade, filhos do diabo. Aí nós terminamos aqui. Amém, irmãos? Não vou estender muito, que o horário já foi, né? Já são 9h05, vamos ficar de pé para a gente terminar.